Ontem, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou um novo relatório semanal de acompanhamento de lavouras. Para as lavouras de soja, foi mostrado um recuo na qualidade dos campos. Bom, e nós vamos mostrar agora o que aconteceu com esse relatório, que normalmente é determinante, Juliana, determinante para os negócios em Chicago. Ele acaba mostrando como é que ficam os negócios, as posições, pode determinar, por exemplo, numa circunstância na qual foi apresentado um aumento das áreas que estão em condições ruins ou muito ruins, poderia elevar o preço da soja no dia de hoje. Acontece é que esse relatório ele faz um mapeamento até o último domingo, portanto até o dia 2 de julho. E foi exatamente entre domingo e segunda-feira que choveu, e choveu bastante nos Estados Unidos. Além disso, estava chovendo até poucos minutos, o meio oeste norte-americano tinha chuva. Com essa situação, aquela condição de lavouras ruins, por conta de algum estresse hídrico, por falta de umidade de solo, o investidor acaba entendendo que não vai haver mais, pelo menos num curto e também no médio prazo. Somado a isso, outros fatores acabam implicando nos valores da soja negociada de Chicago, que, como você já viu nas nossas edições, acabou caindo e caindo muito forte nesta última terça-feira. Você vai acompanhar agora os números do acompanhamento de lavouras. O acompanhamento de lavouras trouxe, então, uma redução das áreas que estão em boas e excelentes condições, um aumento naquelas que estão ruins ou muito ruins. Então, áreas excelentes, 11%, boas, 52%, médias, 28%, ruins, subiu para 9%. Aqui, ruins está somando ruins e muito ruins. Esses dados aqui seriam interessantes para, pelo menos, segurar um pouco a queda da soja negociada em Chicago. Só que soja em Chicago, já adianto, vinha caindo há pouco. Isso acontece por conta de outros mercados. Esses outros mercados passam pelo dólar. O dólar se fortaleceu no mundo todo, o dólar fortalecido acaba impactando na competitividade dos produtos norte-americanos. Mais do que isso, o petróleo, Brent, por exemplo, ontem caía na casa de 5%. Há pouco caía a 0,56%, portanto, em 2 dias, queda acumulada de 5,56%. Isso acaba respingando sobre os negócios com soja e também milho na Bolsa de Chicago. E esses números, de acordo com a consultoria norte-americana, acontecem para essa queda no petróleo porque os estoques norte-americanos estão muito elevados. Estoques de petróleo nos Estados Unidos mais altos fazem com que o petróleo ceda e muitos acreditam que só vai ter uma melhora no preço do petróleo quando os níveis de estoque dos Estados Unidos ficarem em níveis considerados normais. Vamos ver como é que a soja reage hoje, porque reagia com queda e queda até expressiva. Queda continua grande para a soja em Chicago, já se perde o piso de 11 dólares em todas as posições de curto prazo. Posição de julho perde 3,04%, negócios a 10 dólares, 83 centes o bushel. Agosto, com recuo de 2,79%, a 10 dólares, 79 centes o bushel. Setembro, recuo de 2,90%, 10 dólares, 59 centes mais 75 por bushel. Novembro, 10 dólares, 46 centes mais 75 bushel, queda de 2,83%. Situação continua bastante ruim para os negócios com soja. Soja cede e cede bastante pelo segundo dia consecutivo na Bolsa de Chicago. E essa queda expressiva, você já sabe, é por conta do clima chuvoso nos Estados Unidos, que permite uma condição mais favorável para o desenvolvimento das lavouras. Nesta época, as lavouras estão em fase de desenvolvimento, estão nos primeiros estágios da cultura. E a gente vai saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, se essa condição com chuvas mais expressivas na principal região agrícola dos Estados Unidos, o meio oeste americano, deve continuar assim. Olá, Thaís, boa tarde para você. Olá, boa tarde também a todos que nos assistem. Lá no meio oeste americano tem chovido de maneira frequente nesses últimos dias. Apenas nesses primeiros 5 dias do mês de julho já choveu mais de 50 milímetros em algumas áreas. Essas chuvas têm beneficiado bastante as lavouras de soja e também de milho. E agora nas próximas semanas ainda continua chovendo. Nesse primeiro período, os acumulados variam entre 5 e até 30 milímetros em algumas áreas do meio oeste americano. E depois disso, a chuva ainda continua. Até pelo menos o dia 15 de julho vai continuar chovendo em toda a região e é por isso que os níveis de umidade do solo vão se manter elevados. Essa chuva agora desses próximos dias vai continuar beneficiando bastante a produção de milho e também de soja dos Estados Unidos. Eu volto com vocês no estúdio. Depois de alcançar na última quinta-feira
o valor mais baixo do praticamente último ano, a cotação do dólar comercial aqui no Brasil voltou a subir, já passando da casa dos 3,30 mais uma vez. Os últimos 3 dias, as últimas 3 sessões foram de alta para o dólar comercial aqui no Brasil. A alta ontem, apenas terça-feira, foi superior a 1%. Esse movimento da alta do dólar no Brasil acompanha o que acontece no mercado externo, já que o exterior voltou a ficar aos temores em relação à saída do Reino Unido da União Europeia. Aqui no Brasil, além disso, outro fator também impulsionou a alta do dólar frente ao real. O Banco Central interferiu mais uma vez, impedindo novas quedas do dólar, fazendo mais um leilão de swap cambial reverso, que é fazer a compra de dólares no mercado futuro. E com isso, as cotações da moeda norte-americana voltaram a subir. Hoje, mais cedo, o dólar comercial subia também, vinha a cerca de R$ 3,33 há pouco. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora. Veja comigo na sua tela, dólar comercial negociado aqui no país. Antes de mostrar os negócios de hoje, aí sim vamos mostrar as cotações destes últimos dias. Relembre comigo que na última quinta-feira, dólar comercial fechava a R$ 3,21, era a cotação mais baixa do último ano. E de lá para cá, ele veio subindo. Na sexta-feira, 1º de julho, fechava R$ 3,23. Segunda-feira desta semana, dia 4 do mês, R$ 3,26. E ontem, 5, já alcançando a marca dos R$ 3,30 mais uma vez. É isso que eu comentava há pouco, a interferência do mercado internacional, influenciando na volta da alta do dólar aqui no Brasil e também as interferências do Banco Central na compra de dólar futuro. Agora sim, a gente dá uma olhadinha nas cotações deste momento na moeda norte-americana aqui no Brasil, que vem agora com alta de 0,99%, sendo negociada a R$ 3,33 mais 4. Episódio envolvendo a taxação sobre as exportações agrícolas do estado de Goiás aconteceu. O governo do estado voltou atrás e revogou nesta terça-feira a portaria que limitava as exportações de soja e milho do país sem a taxação do ICMS. A portaria permitia que 70% da produção poderia ser negociada no mercado externo sem essa cobrança e que os restantes 30% deveriam ser destinados ao mercado interno do país. Caso essa regra não fosse cumprida, a empresa deveria arcar com o ICMS que fosse do volume excedido dos 70%. A partir de agora, portanto, a regra que ficou conhecida entre os produtores por 70-30 não está mais vigente. Só para a gente relembrar o que aconteceu, em janeiro deste ano, o governo de Goiás colocou esta regra que limitava as exportações e ela foi derrubada no mês de março. Em junho, ela voltou a ficar ativa e agora, portanto, desde ontem, terça-feira, essa lei já não vale mais, portanto, as empresas não precisam mais cumprir a ordem de limite de exportação. E você, produtor rural, telespectador, já pensou em fazer recuperação de áreas a custo zero? Bom, muitos produtores apostam na rotação da cultura
para melhorar a pastagem no campo. E no interior do estado do Mato Grosso, esse tema está sendo discutido, maneiras de se trabalhar as culturas nas reposições, de maneira que fica com valores muito mais interessantes, com custo, como eu disse, zero para o produtor rural. Então nós vamos até Sinop, lá no norte do estado do Mato Grosso, porque lá Valdir Pacheco traz os destaques e informações a respeito dessa receita, que é muito interessante para o produtor mato-grossense e de todo o país. Pacheco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. A você que está ligado aqui no SBA. Estamos aqui, Fabiano, no sítio tecnológico da Embrapa AgroSilva Pastoril, em Sinop. Ao meu lado, eu converso com o empresário rural Agenor Pelissa, que em suas palestras nos dias de um tema que chama a atenção dos produtores. Boa tarde a todos aí do SBA. Então, essa metodologia que a gente utiliza já há vários anos, que é da introdução da cultura do arroz no sistema de pecuária. Então, a gente faz um sistema integrado de agricultura e pecuária e com a cultura do arroz nós conseguimos praticamente zerar os custos da reforma dessa pastagem, né? Então, geralmente, a pecuária daqui ainda tem muitas fazendas que ainda têm áreas para serem enleiradas, áreas para serem fosfatadas, calcareadas, e esse custo existe, esse custo tem que ser feito, precisa enleirar a área, precisa limpar, precisa fazer a calagem. Com a cultura do arroz, nós conseguimos, com a sobra, né, no lucro da cultura do arroz, zerar esses custos. Então a gente costuma dizer, nós temos uma reforma de pastagens a custo zero. Após a colheita da cultura do arroz, introduz-se novamente a pastagem e aí temos mais aí 5, 6 anos de vida aí para essas pastagens. Agenor, diversas formas, né? Eu acho que cada um tem que procurar se adaptar à sua região, à sua realidade. Existe hoje uma procura muito grande para terras agricultáveis. Então tem muita gente que tem um maquinário, tem uma semeadeira, uma plantadeira, um tratorzinho, uma colheitadeira. E hoje o que se vê muito aqui para nós aqui, pessoas fazendo parcerias. O pecuarista não tem a máquina, não tem o know-how que o agricultor tem. Ele faz uma parceria com o agricultor vai lá, faz a limpeza das pastagens, devolve aquela determinada área com a pastagem recuperada e no ano seguinte passa a fazer mais uma outra parte da fazenda. Essa seria uma das modalidades. A outra modalidade poderia ser também através de terceirização. O próprio pecuarista, ele terceiriza os trabalhos de preparo do solo, de pulverizações e de colheita. Existem empresas também aqui na nossa região, ou até autônomos, que fazem esse tipo de trabalho. Procurar alternativa melhor para fazer isso. Possibilidades tem. Somos parceiros da Embrapa há mais de 10 anos. E depois Floresta. Áreas, às vezes, Bom, não tivemos as melhores condições para falar com o Pacheco. Pacheco, se estiver nos ouvindo aqui, o microfone ele falhou, isso é uma coisa natural. Estamos transmitindo ao vivo lá do norte do Mato Grosso, lá de Sinop. Então, Pacheco volta já, vai conversar com o entrevistado. Assim que nós conseguirmos trazer os ajustes, você acompanha esses destaques, essa informação tão importante, recuperação a custo zero. Quem é que não quer ter essa informação? E ainda no próximo bloco você acompanha mais informações sobre o estado do Mato Grosso. Você vai ver que a colheita do milho avança e a produtividade média está bem inferior em relação à safra passada. Não saia daí, o Agricultura BR volta já.
Daqui a pouco nós vamos ter informações ao vivo do estado do Mato Grosso, lá de Sinop. Mas eu vou falar agora do Mato Grosso e falando a respeito do município de Sorriso, que é o maior produtor de soja do Brasil, consequentemente o município que mais produz soja no mundo e que está em colheita para o milho. E a colheita do milho lá ultrapassa 64% da área que foi cultivada com cereal. A produtividade média está agora em 95 sacas por hectare, o que indica uma queda de 32% em relação ao rendimento anotado no ano passado. Quem traz mais informações para a gente é Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, sente o reflexo da falta de chuva, o que tem afetado a produtividade da colheita do milho segunda safra. O Sindicato Rural desenvolve boletins semanais e o histórico comprova que, na medida em que avança a colheita, baixa a produtividade. A safrinha já começou numa questão adversa por questão de época de plantio, né? A gente já plantou uma área muito tarde, daí nessa área tardia o produtor investiu menos. Mas, com certeza, o que está sendo predominante nessa quebra de safra, vamos dizer assim, é o clima. E a gente pode ver isso literalmente quando a gente iniciou a colheita com 10% colhido do milho, estava com média 120 sacas, já abaixo da média pela época, né? 25% colhido viemos para 108 sacos, 40% colhido 100 sacas e hoje estamos com 64% colhido com média 95 sacas. No ano passado, a média aqui na Fazenda Dois Irmãos de Sorriso foi de 130 a 140 sacas. Nesse ano, devido à falta de chuva, caiu a produtividade para 110 sacas. O produtor Evandro Bedin, que está em plena colheita em Sorriso, em suas outras duas fazendas na região, choveu menos e, consequentemente, vai colher menos. O clima até que não foi tão ruim, choveu razoável. Só que ainda a média vai ficar abaixo do ano passado, né? A gente tem uma fazenda no distrito de Caravaggio que foi afetado muito com a falta de chuva. Ali praticamente não vai pagar o custo, produziu 60 sacas por hectare. E no município de Ipiranga do Norte também vai ficar abaixo de 100 sacas por hectare, né? Então sofreu também com a estiagem lá. Valdir Pacheco para a rede SBA. Bom, e as condições climáticas dos últimos meses, a seca, a falta de chuvas, atingiu fortemente a produção de algodão, em especial na região centro-oeste do país, que viu a produtividade recuar e, com isso, a expectativa de produção fica cada vez menor. Em relação ao trabalho de colheita, ela já atingiu 6% no estado do Mato Grosso, 5% em Goiás e 4% em Mato Grosso do Sul. Quem fala como que está o tempo, o clima nessas regiões produtoras é Thaís Baroni. Olha, as condições vão continuar favoráveis à colheita do algodão na região centro-oeste do país nesses próximos dias. Os níveis de umidade do solo, que estão baixos, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, devem continuar assim nas próximas semanas. Inclusive, essa falta de chuvas, esses baixos valores de umidade do solo, acabaram prejudicando bastante as lavouras de algodão. Esse ano, a taxa de produtividade, também de qualidade das lavouras, deve ser bem menor em relação à da safra passada. É somente no Mato Grosso do Sul que a condição do solo está um pouco melhor, mas até mesmo nessa área a chuva vai diminuir bastante nesses próximos dias. Amanhã, por exemplo, não há previsão de chuva em nenhuma área da região centro-oeste. E no Mato Grosso do Sul, as temperaturas já voltam a subir um pouco mais em relação a hoje. Amanhã a máxima já volta a alcançar os 27 graus nas áreas mais ao sul do estado. E nesses próximos 5 dias a situação não muda. As temperaturas continuam em elevação, principalmente entre o norte do Mato Grosso e também de Goiás, e o tempo continua bastante firme. É somente a partir da semana que vem que volta a chover muito pouco em algumas áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul, mas essa chuva não deve atrapalhar as atividades de colheita do algodão, que deve avançar ainda mais nesses próximos 10 dias. Eu volto com vocês no estúdio. E as cotações do algodão no mercado físico do Brasil não estão muito bem, não. Elas vêm em queda já pelo segundo mês seguido. No dia de ontem, mais uma baixa foi registrada para o algodão tipo 4 negociado no estado paulista. Acompanhe comigo na sua tela os valores praticados pelo mercado. Veja que ontem, 5 de julho, a libra-peso do algodão fechou o dia a R$ 2,62 mais 0,6, queda de 0,58% no dia. O mês de julho já havia fechado
com uma queda expressiva em relação ao fechamento de maio. E agora julho já acumula baixa de cerca de 1,5% em relação ao mês anterior. Vamos ver agora como estão as cotações do algodão em pluma para o Mato Grosso. E por aqui você confere conosco os valores negociados para o milho nos estados da região Centro-Oeste. Você vai ver que o estado do Mato Grosso é aquele que teve a menor perda para os valores do milho nos últimos 30 dias, chega a 15%. Situação que é diferente com a soja, que daqui a pouco você vai ver. Mas antes, vamos conferir o milho então no estado do Mato Grosso, acumulado de 30 dias, queda de 15% nos valores. No dia 5 de junho, o valor era de R$ 33,50, no dia 11, R$ 32,50, no dia 19 do último mês, R$ 31,50. Depois, no dia 21, caiu para R$ 27,50. No dia 1º de julho, veio para R$ 28,50. Valor mantido neste dia 6, quarta-feira, 6 de julho, mantido em R$ 28,50. Evidentemente, os valores estão em queda para o milho, que sofre a pressão por conta dos procedimentos de colheita em todo o país. Então, vamos ver mais números aqui para o Centro-Oeste. Temos aqui o estado do Mato Grosso do Sul, que no dia 5 de junho tinha um valor de R$ 44,00 a saca, no dia 12, R$ 45,50, no dia 20, R$ 38,50, dia 36, R$ 36,00 no dia 26 de junho, no dia 1º de julho, na última sexta-feira, R$ 32,00 e agora recua neste dia 6, quarta-feira, para R$ 31,50. A queda é de 28% no Mato Grosso do Sul. Teve uma queda um pouco mais forte no Mato Grosso do Sul, mais intensa para os valores negociados para o milho, valores médios. Vamos ver agora o estado de Goiás, é o que você confere comigo. Temos aqui o estado de Goiás em destaque. No dia 5 de junho eram R$ 47,75 a saca, R$ 44,75 no dia 12 do mês passado. No dia 19 chegou a R$ 41, no dia 23, R$ 38,00. No dia 1º de julho veio para R$ 34,50 e agora cai para R$ 33,25 a saca de 60 quilos, aí uma queda de 30%. Bom, o estado do Mato Grosso, como eu disse, é aquele que teve a menor queda para os valores do milho nos últimos 30 dias, mas, por outro lado, é aquele que teve a maior queda para a soja no mesmo período, coisa que você confere logo mais aqui no Agricultura BR. Por aqui a gente segue falando de milho, mas agora no mercado futuro do grão. Milho operado negociado na BMF Bovespa vinha com certa estabilidade ontem e os negócios também vêm estáveis nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha então nos preços praticados neste momento. Veja que a posição de julho deste ano opera agora com leve queda de 0,05%, quase estável em relação ao fechamento de ontem e negocia saca de 60 quilos a R$ 40,45. A posição de setembro também vem próxima à estabilidade, com leve alta de 0,02%, com negócios a R$ 40,50 a saca. A saca para entrega em novembro deste ano cai um pouco mais, cai com mais expressão, 0,41% de desvalorização agora e negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 43,76 e a posição de janeiro do ano que vem, que tem apenas 10 contratos negociados agora, opera na estabilidade, a R$ 44,60 a saca. Agora nós voltamos ao mercado físico do Brasil para mostrar para você mais cotações por todo o país. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
por aqui o destaque segue sendo o milho agora para o cenário internacional. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou às 17 horas, no horário de Brasília, nesta última terça-feira, os dados do seu acompanhamento de lavouras, coisa que normalmente acontece na segunda, mas como segunda foi feriado por lá, aconteceu foi na terça mesmo. E ele trouxe a confirmação das áreas em boas e excelentes condições nos Estados Unidos em 76%, portanto, sem alteração para esse condicionamento. Vamos ver como é que ficaram? Olha só, condições das lavouras americanas em excelentes condições, agora dividido 14%. Boas, 55%, médias, 23%, ruins e muito ruins, 8%. Então, essa situação em relação ao milho, essa situação apresentada aqui das condições das lavouras, já eram boas sobre o ponto de vista de lavouras que poderiam estar sendo prejudicadas por questões climáticas, por alguma questão que poderia estar afetando essa produção. Só que ainda por cima choveu de domingo para segunda, está chovendo por lá no meio oeste norte-americano. Então tudo isso já trazia para uma situação de ambiente de baixa para os valores negociados com o milho lá nos Estados Unidos. Agora eu somo isso a uma queda para o valor do petróleo de 5%. Ora, os Estados Unidos estão dando conta, uma importante empresa de consultoria afirma que os estoques estão elevados de petróleo para os norte-americanos. Com isso, o preço cai. Se mais de um terço do milho norte-americano é usado para fazer etanol, olha só, gasolina está descendo o preço nos Estados Unidos porque o petróleo cai. Então, automaticamente, o milho vai cair também no cenário internacional. Ontem caía bastante, hoje cai mais um pouco. É o que você confere comigo agora, queda forte para o milho no mercado futuro. Posição de julho perde 2,76%, vem com negócios a $3,34 por bushel. Setembro, recuo de 2,99% a $3,40, agora a queda subiu para 3,06%. Dezembro, com queda de 3%, $3,47 mais 25 bushel. Março de 2017, com recuo de 2,92% a $3,56 mais 75 por bushel. Assim vem os negócios com o milho na Bolsa de Chicago em queda forte, como era esperado para esta quarta-feira, por conta de tudo que vem acontecendo com o petróleo, acontecendo também em relação ao dólar, por conta do Reino Unido. Então, recuo forte no mercado de commodities agrícolas. Olha, e há pouco nós conversávamos com Valdir Pacheco, repórter do Canal do Boi lá no Mato Grosso, a respeito da recuperação de áreas a custo zero através da rotação de culturas, entre elas o arroz. E este é o assunto que volta a ser destaque aqui no Agricultura BR, porque o pessoal está ao vivo lá em Sinop, no interior do estado de Mato Grosso. Bom, vamos para lá então falar mais uma vez com Valdir Pacheco, que tem um convidado que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa rotação de culturas. Não é isso, Pacheco? Boa tarde mais uma vez. Ok, Juliana, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na rede SBA. Eu estava conversando aqui, nós estamos no sítio tecnológico da Embrapa AgroSilvio Pastoril, em Sinop, e o Agenor Pelissa está nos falando da integração de sistemas hoje e o arroz inserido também dentro dessa integração, né, Agenor? Exatamente. Continuando a conversa que nós estávamos dizendo, existem vários sistemas, várias metodologias de integração. E dentro delas, o arroz, ele faz parte dessa integração em áreas mais velhas, no caso, áreas onde tem nematóide, né? A gente entra com a cultura do arroz, volta pastagem ou volta soja. E aí temos outras formas também de fazer integração, que seria, no caso, essa que nós estamos vendo aqui, que é a integração com milho e a braquiária no meio. Além de nós formarmos uma palhada excepcional para a cultura da soja, nós ainda tiramos uma cultura do milho e temos também uma pastagem para oferecer na época da seca, que é um período de escassez de pasto aqui na nossa região. E aí mais o componente florestal também, que traz um grande benefício para o gado, tanto de corte como de leite, que é a ambiência, a sombra, né, Agenor? Exatamente. A Embrapa, aqui no norte do Mato Grosso, ela introduziu esses sistemas de ILPF,
onde assim, vários produtores, tem muito produtor às vezes que acha isso quase impossível de ser executado. Porém, em toda a sede da fazenda tem lá um carneiro, tem um pasto, alguma coisa, onde se pode fazer 10, 20 hectares com esse sistema ILPF, onde se vai melhorar não só o ambiente da sua pecuária, dos seus carneiros lá que você tem na fazenda, como também o ambiente todo da sede, como melhora todo esse paisagismo até, digamos assim. Com certeza. Agenor, você falou uma coisa muito importante ali da integração lavoura-pecuária. Quais os componentes que têm dado certo aqui na região, Agenor? Então, eu venho trabalhando com integração aqui no Mato Grosso há aproximadamente 15 anos. Antigamente a gente usava muito o sistema Santa Fé, que era até o milho no verão com o capim plantado junto com o milho, né? Só que isso tem uma certa competição, você acaba colhendo menos milho e a pastagem também não é aquela pastagem. Então, hoje, no aproveitamento do solo, o que tem dado certo aqui no Mato Grosso é soja verão, milho safrinha com braquiária ou também soja verão e braquiária solteira. A gente tem utilizado muito braquiária solteira. Por quê? Além de não ter competição, com 40 ou 50 dias você já consegue entrar com o pastejo com a pecuária, né? Então tem assim uma produtividade muito alta e justamente numa época, um período do ano onde não tem pastagem disponível. Então um aproveitamento muito melhor, né? Ok, Agenor. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos aos nossos estúdios com Fabiano e Juliana. Ok, Pacheco, muito obrigada pela participação aí direto de Sinop, no Mato Grosso. Bom trabalho para vocês por aí, porque por aqui o Agricultura BR faz agora um rápido intervalo. Na volta fala a respeito do Plano Safra e o valor destinado aos produtores do país. Tem ainda essa queda do petróleo nos Estados Unidos, como é que ela influencia nos negócios, nas ações da Petrobras. O quadro Agroações daqui a pouco traz essas e outras informações depois do intervalo. O Plano Safra 2016-2017 entrou em vigor no Brasil na última sexta-feira, dia 1º de julho, dando liberdade para que os bancos e instituições financeiras liberem os valores de custeio de safra, investimento e comercialização para os produtores do país. Nesta temporada, o governo federal disponibiliza cerca de 185 bilhões de reais, com taxas de juros variando entre 8,5% a 12,75%. O Banco do Brasil é a instituição financeira que mais vai disponibilizar os recursos desta safra. São 101 bilhões de reais, o que correspondem a cerca de 55% de todo o volume ofertado pelo governo federal. Veja comigo na sua tela agora como estão divididos os valores distribuídos pelo Banco do Brasil. Do total de 101 bilhões de reais, 10 bilhões serão destinados a empresas da cadeia do agronegócio e 91 bilhões em crédito rural a produtores e cooperativas. Esse valor destinado aos produtores e cooperativas é um volume 10% superior em relação ao da safra passada. Deste volume agora direcionado aos produtores e também cooperativas, acompanhe comigo qual que é a divisão deste segmento específico. Veja comigo na sua tela que para as operações de custeio e comercialização, o Banco do Brasil disponibiliza 71 bilhões e 100 milhões de reais e para investimento agropecuário, 19 bilhões e 900 milhões de reais. O banco ainda frisa que 93% destes recursos voltados a produtores e cooperativas apresentam taxas de juros controladas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Banco do Brasil apresentou aos envolvidos com a cadeia produtiva estas taxas e novos financiamentos para a atual temporada. A repórter Miriam Valadares foi conferir a coletiva de imprensa e é o que você acompanha agora. Há 33 anos, o senhor Rodolfo Schilater, do município de Chapadão do Sul, faz uso do crédito rural. Ele que planta soja e milho já sabe em que vai aplicar a quantia disponível para esta safra. Eu quero investir numa adubação um pouco mais pesada, aproveitar que nesse momento o adubo não está tão alto, então eu quero aumentar em adubação esse ano. O recurso já está disponível aos agricultores, sendo o limite único de custeio de R$ 3 milhões por beneficiário por ano agrícola.
Para a safra 2016-2017, o governo federal anunciou a liberação de 185 bilhões de reais para o Plano Agrícola e Pecuário. As operações de custeio e comercialização com juros controlados contarão com aproximadamente 115 bilhões de reais. Os juros foram ajustados e o produtor precisa de cautela na hora de fazer as aquisições, pois as taxas variam de 9,5% a 12,75% ao ano. Para os agricultores ligados ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, os juros são de 8,5%. Num ano como este, que nós temos um aumento do custo de produção muito causado pela instabilidade do dólar, todo aumento de taxa de juros é prejudicial ao produtor rural, principalmente porque com o aumento de custos nós temos logicamente uma diminuição de rentabilidade. Obviamente o aumento de taxa de juros, seja ela qual seja, no padrão que tiver, traz como grande consequência um prejuízo na rentabilidade do produtor. Para Mato Grosso do Sul foram disponibilizados pouco mais de 5 bilhões de reais, volume 17,4% maior que o da safra anterior. Para a agricultura familiar, serão destinados 241 milhões. Para os médios produtores, 627 milhões. E para a agricultura empresarial, valor superior a 4 bilhões de reais. Isso representa para o Estado um crescimento, nós estamos de 4 bilhões para 5,996 agora para a nossa safra. É um crescimento que vem em relação ao país crescente, safra por safra. O valor por CPF é de 3 milhões? 3 milhões por CPF. Bom, e por aqui nós vamos voltar a trazer o café em destaque, agora falando sobre o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Quando a gente fala em Londres, a gente fala sobre o centro de uma crise financeira, de certo modo, que acaba se abatendo sobre o mundo todo. É exatamente lá que sai aquele epicentro da saída do Reino Unido, da União Europeia. Isso já começa a trazer vários outros tipos de problema, fortalece a moeda americana, já que muitos investidores tiram seus recursos de posições que tradicionalmente investiriam. Então o dólar sobe e os negócios caem com diversas commodities agrícolas. É o que acontece com o café robusta na Bolsa de Londres. Nós temos aqui as posições negociadas. Julho, $1.745 por tonelada, queda de 0,73%. Setembro, $1.750 a tonelada, queda de 0,51%. E novembro, $1.764 a tonelada, recuo de 0,56%. Então, um dia de queda para o café robusta em Londres, cai um pouco agora, vai caindo cerca de 0,5% nas posições negociadas, que são referências importantes para os estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Aqui no Brasil, o preço da saca de 60 quilos do café Conilon, negociada no mercado físico, vem subindo já durante algumas semanas. Junho apresentou alta em relação ao fechamento de maio e julho também já tem preços mais elevados em relação ao fechamento do mês anterior. Ontem, o valor da saca alcançou no estado capixaba a marca dos R$400. Acompanhe comigo na sua tela o indicador do CPEA, que mostra o movimento do mercado nos últimos dias. Esta cotação é para o café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, a ser retirado no estado do Espírito Santo. Ontem, portanto, o valor da saca alcançou R$ 400,27, mostrando uma valorização de 0,15% no dia em relação à última segunda-feira. No acumulado deste mês de junho, que apenas começou, o preço do Conilon soma alta de 0,26%. Vamos agora acompanhar mais cotações dos cafés no estado capixaba, mas para as duas variedades, arábica e Conilon. Veja. Veja no próximo bloco que o clima deve ficar mais frio nos próximos dias no sul do Brasil. Você vai ver também que a colheita do café na região do Aquaxupé atinge 34,5%. Assuntos de destaque aqui no Agricultura BR, depois do intervalo.
A Agricultura BR traz as informações agora para o mercado futuro do trigo na Bolsa de Chicago, que assim como as outras commodities negociadas, as outras culturas, vem com queda expressiva. Lembrando também que no caso do trigo tem os procedimento de oferta de trigo nos Estados Unidos, que vai sendo maior já há algumas semanas, já vinha trazendo o mercado para o campo negativo e agora com toda essa situação que se instalou durante essa semana, principalmente desde esta última terça-feira, trigo recua e recua bastante. Vamos então aos números do mercado. Temos aqui trigo perdendo na posição de julho 2,20%, negócios a $4,10 o bushel. Setembro perde 2,59%, posição negociada a $4,22 o bushel. Dezembro perde 2,53%, a posição é negociada a $4,42 o bushel, enquanto que março de 2017 vem para $4,59 o bushel, com queda de 2,49%. A previsão de clima mais seco na Argentina para os próximos dias deve voltar a impulsionar a semeadura do trigo no país, que estava sendo prejudicada pelo excesso de umidade. Na semana passada, inclusive, a Bolsa de Rosário chegou a afirmar que poderia ser que os produtores de trigo da Argentina reduzissem a área de cultivo por conta desse excesso de água. Por enquanto, porém, a área de cultivo continua estimada em 4.700.000 hectares pela Bolsa de Rosário e em 4,5 milhões de hectares pela Bolsa de Buenos Aires. Mesmo se houver alguma redução, ainda assim a área será bem maior em relação à temporada passada. A Argentina é um importante produtor de trigo, em especial para o Brasil, porque é deles que nós compramos metade do consumo nacional. E no Brasil tem cultivo do trigo, principalmente no estado do Paraná. E por lá, 94% das áreas a serem cultivadas com cereal já foram conclusas. Dessas áreas, 96% do trigo estão em excelentes condições fitossanitárias, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado. É importante lembrar também que o estado do Paraná começou o plantio mais cedo e, com isso, 2% da área cultivada com trigo já está florescendo. Vamos saber agora como é que está a condição climática para o Paraná em relação ao trigo com Thaís Baroni. Olha, nessas próximas semanas, as condições devem continuar favoráveis ao trigo no estado do Paraná. Os níveis de umidade do solo vão continuar elevados em praticamente todas as áreas do estado. Não há previsão de muita chuva, só que as temperaturas já voltam a cair. Isso vai ajudar a manter a umidade do solo. Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os produtores tiveram alguns problemas nos últimos dias por conta da falta de chuvas. Os níveis de umidade do solo caíram um pouco. Em algumas áreas, os produtores tiveram que fazer o replantio. Só que agora, nas próximas semanas, há previsão de chuva entre esses dois estados. Amanhã o tempo fica firme na maior parte da região sul, já que a frente fria que estava atuando vai se afastar. Só que uma nova massa de ar frio ganha força e vai novamente derrubar as temperaturas. O dia começa com temperaturas baixas nas áreas de serra entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas não há previsão de geadas. E à tarde, a máxima não deve passar dos 14 graus nessa área e dos 20 graus no interior do Rio Grande do Sul. Nesses próximos 5 dias, novas áreas de instabilidade voltam a se formar, principalmente a partir do fim de semana, e já vai voltar a chover entre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. No segundo período, a chuva ainda continua entre esses dois estados, e inclusive ganha força em toda essa região. É por isso que a umidade do solo deve subir ainda mais nas próximas semanas e as condições também voltam a ficar mais favoráveis ao trigo entre esses dois estados. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui é hora de falar do preço do trigo no mercado físico nacional. No último mês de junho, o preço do trigo subiu bastante em função da maior procura pelo setor de ração animal. Assim que a colheita do milho safrinha começou a avançar com mais expressão, as cotações se estabilizaram até registrando algumas quedas. No dia de ontem, o preço da tonelada negociada no estado do Paraná registrou uma baixa e no estado gaúcho uma alta. É o que a gente vai acompanhar agora na sua tela. Veja que no estado do Rio Grande do Sul, o valor da tonelada do trigo brando fechou ontem a R$ 831,54, segundo o indicador CPEA. No dia, a alta foi de 0,13%, mas no acumulado do mês de julho, os valores estão mais baixos em relação ao fechamento de junho, portanto, registra queda, desvalorização de quase 1%. Vamos agora para o estado paranaense, principal produtor do cereal aqui no Brasil. Ontem, o valor da cotação do trigo pão ou melhorador
sofreu queda em relação ao dia anterior, levando o valor da tonelada para os R$ 907,92. A queda no dia foi de 0,16%, mas no acumulado do mês de julho, ao contrário do que acontece no Rio Grande do Sul, a tonelada no Paraná já acumula alta, chegando a 0,79%. Vamos agora a mais cotações do trigo no Paraná por município. Acompanhe. Os preços do arroz em casca aqui no Brasil estão em alta desde o mês de junho. A baixa oferta do produto e a alta demanda fez com que as cotações se elevassem bastante. Agora, em julho, os valores também continuam subindo e já passam da casa dos R$ 50 a saca. Vamos ver como o mercado operou nestes últimos dias, tomando como base o preço da saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1. Veja que ontem, 5 de julho, o valor chegou a R$ 50,22. É o maior valor nominal da história desde que o indicador CPEA começou a fazer a apuração das cotações do arroz no estado gaúcho, que foi no ano de 2005. Portanto, os valores do arroz estão no maior patamar da história, indicando alta neste mês de julho de 0,38%, no patamar já de R$ 50. Vamos agora saber a quanto está sendo negociada a saca de 30 quilos, mas do grão beneficiado. Acompanhe. No próximo bloco tem o quadro Agroações. Você vai ver que as ações da Petrobras registram queda de quase 2% em uma semana. Vai ver também como é que são os valores da soja em alguns estados brasileiros a recuo nos períodos acumulados de 30 e também 15 dias. Tema de logo mais aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e agora com os destaques do quadro Agroações. Esse quadro traz importantes empresas do país que são do agronegócio, são diretamente ligadas ao agronegócio. A empresa de hoje, ela é ligada a todo mundo no país. É a Petrobras, que foi vítima de uma série de circunstâncias que você que acompanha a mídia sabe muito bem. Isso fez com que o endividamento da empresa tivesse uma alavancagem enorme, mas não é esse o assunto do dia. Porque o assunto da Petrobras é em relação ou o impacto sobre ela do que vem acontecendo no cenário internacional. O cenário internacional mostra uma queda muito forte para o petróleo. Petróleo vem caindo muito no cenário internacional, cai em Nova York, o petróleo negociado, WTI, chamado barril de WTI, por exemplo, em Nova York, vinha recuando, recuou ontem 5,01%, caía há pouco 0,52%, então uma queda em 2 dias vai acumulando aí cerca de 5,5%, 5,52%. Esses fatores ocorrem porque se teve uma importante empresa de consultoria nos Estados Unidos que divulgou que os estoques norte-americanos são bem mais elevados e, sendo mais elevados, o valor do petróleo cai nos Estados Unidos. O barril do petróleo negociado recua no mundo todo, principalmente por lá. Isso afetou, como você já viu hoje, a Bolsa de Chicago em relação à soja, afetava ontem também, afeta também principalmente o milho. Nos Estados Unidos, 1/3 de todo o milho produzido é para produzir etanol. Então, se o petróleo está mais barato, é claro que o etanol vai ser afetado. Afetado também por essa aversão ao risco que se tem em relação ao que acontece ao Reino Unido, fortalece o dólar, petróleo cai e com isso acaba afetando as ações da Petrobras negociadas aqui no Brasil. Vamos ver o que aconteceu na última semana, que na última semana nós tivemos uma queda de 1,9% para as ações. Confira conosco então, temos aqui as ações da Petrobras no dia 29 de junho. O valor era de R$ 11,57 para a ação da Petrobras, que é negociada sobre a sigla PETRE3,
No dia 30 veio para R$ 11,51 e começou o 1º de julho com uma alta interessante, veio para R$ 12,06. Depois disso, nesta última terça-feira, estava em R$ 12,02, recuou pouco, na segunda-feira, perdão, R$ 12,02, e nesta terça-feira veio para R$ 11,34, aí sim, sofrendo com a queda que se teve por conta do cenário internacional. E olha, se do dia 29 de junho até essa última terça-feira caía 1,9%, entre esta última segunda-feira, aliás, a última sexta-feira e esta terça-feira, os negócios caíam bem mais, caíam 5,9%, portanto, um sentimento realmente de queda para as ações da Petrobras, influenciada pelo cenário internacional que vai apresentando recuo. As ações da Petrobras, inclusive, no começo do dia de hoje, vinham com queda. Neste momento, parece que deu uma reagida, a Petrobras subiu o valor das ações negociadas na Bolsa de São Paulo. É exatamente isso, recuperação para as ações da Petrobras, agora subindo 0,97%, vem sendo negociado a R$ 11,45, sobe forte nesse momento as ações da Petrobras, recupera essa queda que acabou sendo impactada, claro, pelo cenário internacional. Ontem fechava 11,34, agora vem 11,45, alta nesta quarta-feira para as ações da Petrobras, negócios a R$ 11,45 por ação. Destaque do Agricultura BR agora para o cenário do café. Você já viu como é que está o café robusto e Conilon. Agora vamos saber do café arábica, começando pelo mercado futuro. Cenário de queda. Vamos saber agora como é que vem os negócios para o café arábica negociado em Nova York, a referência internacional. Queda expressiva para o café. Posição de julho perde 2,70%. Negócios a $1,40 mais 30 libra peso. Setembro, recuo de 1,82%. Negócios a $1,42 mais 90 por libra peso. Dezembro com queda de 1,71%, $1,45 mais 85 por libra peso. E março de 2017 com recuo de 1,68%. Posição negociada a $1,48 mais 45 por libra peso. É o que nós temos aqui com os negócios para o café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos saber agora da Bolsa de São Paulo. Costuma acompanhar o que acontece em Nova York por ser a referência internacional e é exatamente o que ocorre nesse momento. Setembro é a posição que tem liquidez, 2.150 contratos, $169,90 por saca de 60 quilos, com queda de 1,99%. Dezembro vem com queda também de 1,98%, negócios em $173,65 a saca, mas com poucos contratos, apenas 40 contratos negociados para dezembro na Bolsa de São Paulo. Aqui no Brasil, mesmo com as recentes intempéries climáticas acontecidas no mês de junho sobre importantes regiões produtoras de café arábica do país, a consultoria Safras e Mercado continua estimando a safra brasileira de arábica em 42.800.000 sacas de 60 quilos. A preocupação, porém, é no que diz respeito à qualidade dos grãos, já que muitos grãos foram derrubados dos pés de café com as recentes chuvas de junho e assim acabaram prejudicados por conta da alta umidade do solo. Bom, a colheita segue avançando agora no país e o clima seco dos últimos dias tem favorecido os trabalhos de campo. A cooperativa Coxupé, que atua nas regiões do Sul e Cerrado Mineiro e também em Alta Mogiana, São Paulo, inclusive, é a maior cooperativa de café do mundo, estima que a área de colheita na sua região agora é a seguinte. Acompanhe comigo na sua tela. Até o dia 1º de julho deste ano, segundo a Coxupé, a área colhida já atingia 34,5% de tudo aquilo que está em produção nas regiões do Sul e Cerrado Mineiro e também Alta Mogiana, em São Paulo. O ritmo de colheita está bem mais avançado em relação ao visto no ano passado. Nessa mesma época de 2015, apenas 21,9% da área em produção já havia sido colhida. Por aqui a gente segue falando sobre café arábica. Vamos agora acompanhar mais cotações de mercado. Veja como estão os valores no estado de Minas Gerais.
Vamos saber mais agora a respeito dos valores do café arábica aqui no Brasil, porque as cotações, estas vêm em alta no mercado físico nacional. Nestes últimos dias, o valor da saca de 60 quilos negociada no estado de São Paulo alcançou a marca dos R$500. É o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Acompanhe comigo na sua tela. Nos últimos dias, valores acima dos R$500 a saca. Nesta última terça-feira, 5 de julho, até chegou a registrar uma redução de 0,23% no valor negociado no estado paulista para o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor, mas ainda assim continua em patamares bem elevados. Ontem, portanto, R$ 500,88 foi o valor da saca negociada no estado paulista, de acordo com o indicador do CPEA. No acumulado deste mês de julho, há uma certa valorização de alguns centavos, já que junho terminou com o valor da saca a R$ 500,41. Vamos acompanhar agora mais cotações do grão pelo país. Veja como estão os valores também em Alta Mogiana, São Paulo. E a falta de chuvas, a seca que atinge o estado do Espírito Santo já há pelo menos 3 anos, mas especificamente nos últimos meses, fez com que a produtividade de várias culturas caíssem, principalmente o café conilon. No caso do café conilon, o recuo chegou a 72,5% para a produtividade. Neste momento, se tem 60% da colheita das áreas cultivadas com café conilon já concluídas. Vamos saber agora como é que estão as condições climáticas para essas lavouras de café conilon no estado e também em outros estados produtores, com a Thaís Baroni. Olha, no estado do Espírito Santo, a colheita do café deve avançar sem grandes problemas nessas próximas semanas. O tempo vai continuar firme em praticamente todas as áreas. Por lá, tem chovido pouco desde o início do ano até agora e as temperaturas têm ficado bem mais elevadas. É por isso que os níveis de umidade do solo não subiram e isso acabou afetando bastante a produção de café. Em alguns municípios do norte do Espírito Santo, a taxa de produtividade deve ficar até 70% abaixo em relação ao mesmo período do ano passado. Nas demais áreas da região sudeste também não deve chover muito agora nos próximos dias. Inclusive, os níveis de umidade do solo vão voltar a cair também entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Amanhã, uma frente fria deve passar rapidamente pelo estado de São Paulo, mas esse sistema só vai deixar o tempo nublado e com chuva fraca no litoral paulista. No interior do estado e entre Minas e Espírito Santo, a nebulosidade até aumenta, mas não há previsão de chuva. À tarde, as temperaturas ainda sobem em toda essa área, com máximas passando dos 27 graus. Isso vai continuar ao longo dos próximos dias. Até pelo menos o dia 10 de julho, não há previsão de chuva em nenhuma área da região sudeste. E somente depois disso é que volta a chover muito pouco entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Mas no Espírito Santo, o tempo continua firme pelos próximos 10 dias. E é por isso que a colheita do café deve avançar ainda mais. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Até lá! O assunto é soja agora e soja no mercado físico nacional. Olha, não preciso dizer que houve recuos para os valores negociados com soja. Essa era uma situação que nós já estávamos mostrando desde a abertura da segunda quinzena do mês de junho, quando os negócios com soja começaram a ter leves recuos. Com o dólar saindo do patamar de 3,30, agora retorna, mas tinha saído do patamar de 3,30, esses números foram sentidos com um pouco mais de veemência, tendo muito mais força essa queda para a soja na Bolsa de Chicago e também principalmente no mercado físico nacional. Aqui no Brasil, os números eles recuaram bastante, principalmente quando comparamos os dados que eram praticados na primeira quinzena do mês passado. Os dados da primeira quinzena do mês passado tinham negócios muito interessantes para o sojicultor, que tinha soja para comercializar da temporada 2015-2016 e que, claro, poderiam ter travado negócios também para a temporada
temporada 16-17. Os preços nos portos chegavam, no Paranaguá principalmente, entre R$ 95 até R$ 100. Chegou até um dia ou outro passado esses valores no topo de R$ 100 por saca de 60 quilos. Alguns resolveram esperar um pouco mais para ver se o preço subia e aconteceu o inverso, com o recuo do dólar e agora recuo também nos negócios na Bolsa de Chicago para a soja negociada. Essa situação traz um cenário de queda para os valores no acumulado de 30 dias. Nós vamos ver agora os estados da região centro-oeste e nós vamos verificar que a queda nos valores para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para os valores médios da soja na saca de 60 quilos. Então você acompanha comigo o primeiro estado, temos queda, como eu já disse, você tem aqui as informações do estado de Goiás, que no dia 5 de junho tinha um valor de R$ 83 por saca de 60 quilos. No dia 13, esse valor subiu para R$ 87,75, exatamente aquela margem lá da primeira quinzena. Vai fechando a primeira quinzena com o valor top desse período analisado. Depois ele começa a apresentar recuos lentos. Tanto é que do dia 13 para o dia 21, caiu 75 centavos. No dia 21 eram R$ 87 a saca de 60 quilos no estado de Goiás, o valor médio. No dia 28 já recuou para R$ 85,25. No dia 4 de julho, R$ 83,25. E o valor médio aqui no dia 6 de julho para R$ 82,25, portanto já menor do que o valor que se tinha médio há 30 dias. A queda é de 0,9% para a posição negociada. E essa situação fica até pior. Quando a gente pega outros estados, a queda fica maior. No estado de Goiás, quase 1%, 0,9% de queda, uma queda ainda um pouco mais contida. No estado de Mato Grosso do Sul, a queda foi maior, queda de 2% nos últimos 30 dias. É o que nós vamos conferir agora, o que aconteceu com os valores nesse período analisado. O intervalo traz que no dia 5 de junho, R$ 82,75 era o valor da saca de 60 quilos. Próximo ao fechamento da primeira quinzena, olha como que era o valor, R$ 87,25. Essa primeira quinzena, em especial entre os dias 8 até o dia 15, foi quando teve a melhor janela de negociação. Essa menor janela de negociação trouxe os valores de pico em todos esses estados. No caso do Mato Grosso do Sul, ocorreu no dia 12, foram R$ 87,25 a saca de 60 quilos. No dia 20, caiu para R$ 85, no dia 26 veio para R$ 84,55 a saca de 60 quilos. No dia 1º de julho, na última sexta-feira, caiu para R$ 81,25 a saca e neste 6 de julho, quarta-feira, recua mais um pouco, vem para R$ 81 a saca de 60 quilos, portanto, perdendo 2% do valor. Então, Mato Grosso do Sul perde 2%, Goiás perdeu 0,9% dos valores negociados para a saca de 60 quilos da soja. Mas quem perdeu mesmo foi o produtor do estado do Mato Grosso. O produtor do estado do Mato Grosso, que ainda tem soja para negociar, perdeu algumas oportunidades, janelas interessantes de negócios. O recuo para o valor da soja foi de 5,6% nos últimos 30 dias. Nos estados do Centro-Oeste, é o estado que mais teve perdas para o valor médio da soja. Acompanhe conosco, nós temos aqui Mato Grosso em destaque, que no dia 5 de junho tinha um valor de R$ 84,75 a saca de 60 quilos. No dia 12 de junho, R$ 87,75. Dia 20 chegou a 88. Interessante, porque passou um pouquinho da primeira quinzena, mas numa média geral é o fechamento da primeira quinzena. A partir de então recua. No dia 26 de junho caiu para 85, no dia 1º de julho para R$ 82,25 e agora 6 de julho, quarta-feira, R$ 80 a saca. Então, comparando com aquilo que se tinha de valor no dia 5 de junho, que eram R$ 84,75 a saca, para os R$ 80 de valor médio de hoje, perdeu 4,75%, R$ 4,75 ou 5,6% do valor médio na saca de 60 quilos da soja, portanto, desvalorização sentida no preço do produtor, no preço pago para o produtor pela soja produzida, que acaba sentindo no bolso, principalmente nesse comparativo com esse começo do mês passado, com o momento atual no qual o dólar enfraqueceu e Chicago também perde força para os negócios com a soja.
Mais um episódio envolvendo a taxação sobre as exportações agrícolas de Goiás. O governo do estado voltou atrás mais uma vez e revogou nesta terça-feira a portaria que colocava limites para as exportações de soja e milho do estado sem a cobrança de ICMS. A portaria permitia que 70% da produção fosse exportada para o mercado externo sem a cobrança do imposto e que os 30% restantes fossem destinados ao mercado interno do Brasil. Caso essa regra fosse descumprida, a empresa exportadora deveria pagar a taxa do ICMS do produto exportado que foi excedente ao limite de 70%. A partir de agora, portanto, a regra que ficou conhecida entre os produtores por 70 a 30 não está mais vigente. Relembrando o que aconteceu, em janeiro deste ano, o governo goiano estabeleceu os limites para essa exportação. Em março, esta medida foi anulada e voltou a entrar em vigor em junho. A partir de agora, portanto, com novas atuações de entidades do setor, essa medida não vale mais, portanto, as empresas exportadoras não precisam cumprir limites de exportação da soja e do milho produzidos no estado. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo mais cotações de mercado. Acompanhe agora os valores do milho pelo país. E nessa edição você viu que o clima é bom no meio oeste norte-americano, nas áreas de produção de soja e milho. É aquilo que nós apontávamos já que poderia acontecer na semana passada, confirmou no final de semana, e aí os negócios vieram abaixo nesta última terça-feira, situação que não muda e, portanto, não muda também a circunstância de queda para as posições negociadas com soja em Chicago, que seguem caindo. Quem cai também nesse momento é o petróleo, vinha em queda também, mas a soja que nos interessa vai sendo impactada por todas essas situações e despenca pelo segundo dia consecutivo. Posição de julho perde 3,49% a 10 dólares 78 centes o bushel. Agosto, 3,40% de queda a 10 dólares 72 centes por bushel. Agora caiu da marca de 2,72, vem para 2,71. Setembro perde 3,22%, vem para 10 dólares e 56 centes o bushel, enquanto que novembro perde 3,01%, 10 dólares 44 centes por bushel. Se ontem as posições perderam entre 53 centes de dólar até 60 centes de dólar por posição, hoje estão perdendo entre 33 até 42 centes de dólar por posição. É muita a queda é bem forte para as posições negociadas com soja em Chicago. O mercado entende que não há problema e nem vai haver problema com a soja nos Estados Unidos, então joga para baixo os valores da soja negociados no mercado futuro. O que vem subindo nesta semana é o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Os valores sofrem influência do mercado externo, que voltam a ter os temores em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, e também influências do Banco Central aqui do Brasil, que voltou a fazer mais uma ação de compra futura no mercado futuro do dólar aqui no Brasil, elevando as cotações para fazer com que elas não caiam mais. Vamos acompanhar então o valor do dólar comercial negociado no país neste momento, que hoje já alcançava a R$ 3,33, agora vem um pouco abaixo disso, a R$ 3,32 mais 3, com alta no momento de 0,66%, firmando, portanto, a quarta sessão seguida de alta para o dólar aqui no Brasil. Bom, essa edição vai ficando por aqui. Não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o blog do programa. Tenha uma ótima tarde e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.